Então tá, pessoal, vamos lá, vamos começar a nossa aula de Eletrônica 3. Estamos falando, então, sobre circuitos com PIOP para aplicações não lineares, né, os chamados Schmitt triggers. Tá? Nós vimos, então, o que nós vimos na última aula? Nós vimos, nas aulas anteriores, nós vimos os comparadores simples, né? O que são comparadores simples? São comparadores que não utilizam realimentação. Eu sempre comparo um valor de entrada com outro valor diretamente. Tá? Nesse caso, posso comparar com zero, ou posso comparar com um outro valor de referência. Tá? Então, o meu diagrama aqui da tensão de saída pela tensão de entrada, ele pode ficar centrado em zero, né, ou deslocado. Tá? E se o meu sinal entrar no positivo, ele é não inversor, se entrar no negativo, é não inversor. Tá? Bem tranquilo. Nós vimos também os chamados comparadores com histerese, tá? Que são comparadores que utilizam realimentação positiva. Ou seja, eu pego um sinal da saída e jogo para o terminal positivo do amplificador operacional. Tá? Com isso, eu gero uma chamada histerese, né, que é essa distância aqui, ó, entre o valor de comparação para ele trocar para positivo e trocar para negativo. Esses dois valores são diferentes. Tá? Ao contrário dos comparadores simples, né, onde a minha comparação para trocar para positivo e para trocar para negativo, eles são iguais. Tá? Então, é a comparação simples que a gente chama. Essa outra comparação aqui, ela tem uma histerese, ou seja, para subir, ela sobe num valor, e para descer, ela tem que descer em outro valor. Tá? Então, eu consigo colocar uma faixa de valores ali, e com isso, se eu tiver, por exemplo, um ruído, um sinal que fica oscilando junto com o sinal principal, eu consigo, de certa forma, evitar, bypassar esse ruído. Tá? Então, ele é um comparador bem interessante. Tá? Então, por exemplo, tem vários circuitos que apresentam esse tipo de comportamento, né, de histerese, né? Falei na aula, naquela história de dirigir um carro com uma folga na direção, né? Tá dirigindo, então se tu vira muito para um lado, ela gira, depois para virar para o outro tem que fazer força para o outro lado, tá? Outra coisa, por exemplo, um relé, por exemplo, não sei se vocês já chegaram a ver, mas um relézinho, o que ele é? Ele é uma bobina, né? E ele tem contatos aqui, né? Contatinho, geralmente são dois contatos assim, e daí quando eu energizo essa bobina do relé, ele vai pegar e vai trocar a posição desses contatos. Tá? Então, por exemplo, eu posso colocar aqui uma fonte de tensão, sim, e uma carga aqui, tá? E eu ligo nesse contato aqui, ó, e daí quando eu colocar, por exemplo, 12 volts aqui, ó, imaginando que fosse um relé 12 volts, se eu alimentar essa bobina aqui, ele vai energizar a bobina e esse contato vai vir para cá e vai acionar a minha carga. Tá? Então, com isso, eu consigo controlar cargas maiores. Tá? E esse relé, pessoal, ele tem um comportamento de histerese também. Porque apesar do relé ser 12 volts, ou seja, eu preciso colocar 12 volts nessa fonte para ele ligar, tá? Não é exatamente 12 volts. Eu posso pegar e colocar a partir de uns 10 volts, mais ou menos, ele liga, tá? Então, eu coloco 12, ele fica ligado. Mas eu posso ir diminuindo a tensão dele, diminuindo até 5 volts, ele continua ligado. Daí, quando baixar de 5, ele pega e desliga, tá? Então, ele tem uma histerese também, uma histerese que seria assim, ó. Aqui seria on, né? E aqui seria off, tá? Desligado. E aqui seria a tensão de entrada, tá? Então, ele liga a partir de uma tensão aqui de uns 10 volts, tá? Daí ele fica ligado, e daí depois eu vou descendo, ele só vai desligar com, digamos, 5 volts, tá? E daí continua desligado. Então, ele tem uma histerese também, tá? Se eu ficar oscilando a tensão entre 5 e 10 aqui, ele vai ficar o estado anterior. Se ele estava desligado, eu botar 7 volts, ele vai continuar desligado. Só que se ele estava ligado e eu mantiver os 7 volts, ele vai ficar naquele estado anterior, ficar ligado nesse caso, tá? Então, ele também tem a histerese. Vários circuitos possuem essa característica de histerese, tá? Então, tá. Dúvidas? Alguém ligou o microfone? Tranquilo? A direita é sem fonte, né? Simétrica. Espera aí, deixa eu apagar um pouco essa. Espera aí. Aqui, tá. Essa borracha não rende muito para apagar. Caneta. Tá, o que tu ia falar? Esse é da direita? É sem fonte simétrica, né? Ali tá. A fonte, que a fonte é assimétrica, eu tô errado. Assimétrica, tá? Assimétrica. Cara, olha e sempre passa alguma coisa. Que bom que vocês comentaram. Então, o primeiro que a gente viu lá, eu até nas primeiras aulas eu não tinha separado dessa forma, assim, né? Mas o primeiro que a gente viu lá foi o não inversor, né?
ele é um shimmy trigger simétrico, ou seja, o simétrico em relação ao quê? Em relação aos valores de comparação, tá? Então, quer dizer que esse VH+, aqui, ó, ele é em módulo igual ao VH-, tá? Ele é simétrico nesse sentido, tá? Dos níveis de comparação, tá? E ele está alimentado com fonte simétrica, ou seja, por exemplo, mais e menos 15 volts, mais e menos 10, mais e menos 12, tá? Então, ele é simétrico também em relação à alimentação, tá? A fonte é simétrica. Esse outro aqui, ó, ele é um shimmy trigger não inversor, né? O sinal aqui ele entra no positivo, não inversor, e ele é assimétrico, tá? Por quê? Porque eu coloquei esse terminal VRF aqui, ó, e desloquei o meio da comparação. Então, o módulo do VH+ e do VH- aqui, eles são diferentes, tá? Então, ele está assimétrico em relação à comparação. E eu estou colocando aqui, ó, na verdade, está totalmente errado, sabe? Esse cara aqui, eu coloquei um GND aqui, ó, tá? E daí, com isso, esse meu nível de baixo de comparação, ele não é mais o negativo, ele é aqui, ó, tá? Então, o meu nível de comparação, a minha tensão de saída ela vai ficar entre a tensão máxima de saída e o 0 volts, se for um shimmy trigger, ou um amp-op rail to rail, ou um valor próximo de zero, aí se for um amp-op convencional, tá? Beleza? Então, esses caras aqui, ó, na verdade, eu acho que o que está errado nessa figura é só esse símbolo aqui, tá? Esse símbolo aqui, ó, depois eu arrumo na versão em PDF, tá? Esse cara aqui, ó, aqui é menos VCC, tá? Daí ele é assimétrico, tá? Porque foi o que nós vimos em aula, tá? Então ele é assimétrico, só que aqui está menos VCC. Só a figura que está errada nesse caso aqui, tá? Então ele é assimétrico porque eu coloquei o VRF, tá? E ele é simétrico em relação à alimentação. Então a tensão de saída vai ser o mais VOM e menos VOM, tá? Só a figura que está errada, ok? E nós vimos também o shimmy trigger inversor com fonte simétrica também, tá? Que é, nesse caso aqui, ó, ele é um inversor, porque o terminal está entrando no negativo, tá? Está entrando no negativo. E a sua alimentação também é simétrica, tá? Então, a tensão de saída aqui, ela vai ser o sinal saída vai ser mais VOM e menos VOM, e os limites de comparação aqui, eles em módulos são iguais, tá? Então, ele vai comparar, digamos, com 5 e menos 5, aqui, tá? E a tensão de saída vai ser mais 15 ou menos 15, dependendo da alimentação, ok? Então, esse aqui foi o que nós vimos na última aula mesmo, tá? O que nós vamos ver agora? Nós vamos pegar e ver algumas dessas variações aí. Na verdade, são 8 variações, né? No final, eu coloquei até um diagrama ali para mostrar, até não dá para mostrar agora, tá? Que seria assim, ó, tá? Esse aqui são todas as possibilidades, né? Nós temos o shimmy trigger não inversor. O não inversor, ele está dividido em um não inversor normal, tá? Que é aquele primeiro que a gente viu, só tem 2 resistores, né? O de realimentação e o de entrada, tá? E nós temos o assimétrico, tá? Que ele coloca um resistor R3 lá e daí eu consigo trocar o centro da esterese, tá? E cada um deles, a gente pode ter ele com fonte simétrica e com fonte assimétrica. Tá? Então, ele gera 4 possibilidades aqui do não inversor e 4 possibilidades do inversor, tá? Então, aqui, quando a gente pega um não inversor e coloca uma fonte assimétrica, tá? Apesar dele ser um normal, ele vai acabar sendo assimétrico devido à fonte, tá? E o assimétrico, ele é em relação à comparação, né? Se ele for com fonte simétrica, então a tensão vai ser... a tensão de saída é simétrica, mas os níveis de comparação são assimétricos, tá? Então, tem todas essas 8 variações aqui. Nós não vimos todas, tá? Nós vimos algumas delas, só que a análise é basicamente a mesma, tá? Então, hoje nós estamos vendo os inversores, isso aqui nós vimos na última aula, né? Nós vamos ver hoje o assimétrico, tá? Com e sem alimentação, tá? Que são alguns casos. Na lista vai ter todos os 8, tá? Porque a análise é a mesma. Então, não adianta decorar fórmula para esse tipo de circuito aí. Você tem que pegar e analisar cada vez de forma separada, tá? Beleza? Então, vamos ver agora o shimmy trigger inversor assimétrico, tá? Então, assimétrico porque ele tem offset, tá? E com fonte simétrica, tá? Nós não vimos na última aula, nós vimos apenas o inversor. Qual que é a diferença? Que ele não tem essa alimentação e não tinha um R3, tá? Então, todos os assimétricos, tá? Para mim, colocar
o VH diferente para mais e menos, eu preciso somar uma tensão, colocar um offset, tá? E esse offset é colocado através desse resistor R3, tá? Então, as duas classificações são simétrico, que não vai ter o R3, e o assimétrico, que vai ter o R3, tá? Beleza? Então, vamos lá. Como é que a gente analisa? A análise é a mesma para todos, tá? A análise é sempre a mesma para todos. Nós temos que, primeiro, qual que é o procedimento? Encontrar as tensões no terminal negativo, no terminal inversor, e no terminal não inversor, tá? Então, no terminal inversor, nós temos a tensão na entrada, que é o V1, tá? Já no V+, aqui, nós temos que calcular, tá? Como é que a gente faz para calcular a tensão no V+? A gente vai analisar por superposição, aí, procedimento padrão, tá? Que é a forma mais, eu acredito que seja mais fácil aí de fazer a análise, tá? Senão eu teria que fazer ou por malhas ou por nós. Por nós até daria bem tranquilo aqui, que só teria esse nó aqui, que é, na verdade, essa tensão aqui é a tensão do nó, a gente quer descobrir. Então daria para somar todas as correntes aqui nesse nó e achar essa tensão do nó. Também dá, acho que faz numa equação só, tá? Mas por superposição ela fica separadinha, assim, fica mais fácil. Não precisa nem fazer nenhum mínimo múltiplo comum ali, já sai direto, né? Se fosse por nós, teria que fazer um mínimo ali, né? É mais chatinho, mas também dá, tá? Então, a análise, eu vou calcular a contribuição do VREF, desse cara aqui, e vou achar a tensão V mais linha, que é a contribuição do V1, tá? Então, aqui o VO eu curto-circuitei, e vai simplesmente fazer um divisor de tensão, tá? Onde eu vou pegar e juntar esses dois resistores aqui, ó, o R1 e o R2, chamei somente de R1 em paralelo com R2, tá? Isso aqui virou um resistor 1, 2 aqui. E eu quero saber a tensão aqui, que é a tensão em cima desses dois resistores. Então, é simplesmente um divisor de tensão aqui. VRF vezes esse resistor 1, 2 aqui, dividido por R3 mais R1, 2, tá? E mesma coisa daí para o VO, né? Curto-circuito VRF e calculo o meu VO, tá? Então, V mais duas linhas aqui é VO vezes o paralelo desses dois caras aqui, que é o R13, dividido por R2 mais R13, tá? Então, bem tranquilo. Então, lembrando, né, que não existe curto-circuito virtual aqui, porque essas duas tensões elas não vão se igualar, tá? Não tem como elas se igualarem, tá? Porque tem orientação positiva e a orientação positiva não consegue igualar as duas, tá? Então, temos as duas equações, do V- e do V+, tá? Então, a pergunta é, quando é que troca de estado? Quando é que troca? Por quê? Porque como tem orientação positiva, a saída está sempre saturada. Ela só tem dois níveis. Ou ela é VOM ou é menos VOM, tá? Porque está com fonte simétrica, né? Se não fosse fonte simétrica, ele estaria em zero ou VOM, tá? Então, quando é que troca? Quando a tensão dos terminais trocar, tá? Essa é sempre assim. É quando a tensão nos terminais do amp-op trocar de estado, tá? Então, se aqui ficar o V mais ficar um pouquinho maior que o V menos, ele troca para cima. Se ficar um pouquinho para baixo, ele troca para baixo, tá? Então, como a gente já tem o V mais e o V mais e o V menos, é só substituir aqui e achar a tensão de entrada que faz a troca, tá? Porque é a tensão de entrada que vai fazer a troca, tá? Então, de posse das equações, ó, são duas equações, a do V mais e a do V menos, e a condição, tá? A condição é essa aqui, ó, que o V mais tem que ser maior que o V menos para trocar para cima, e o V mais tem que ficar menor do que o V menos para trocar para baixo. Então, essa é a parte mais importante, né? Como é que a gente faz para analisar? Que eu acho que é a parte que fica mais dúvida sempre, tá? E que, como é um Schmitt-Trig inversor, na outra aula até me confundi na análise, porque é bem chatinho de fazer essa análise, tá? Mas a ideia é o seguinte, se ele está saturado, tá? Isso vai acontecer, ele está saturado com a tensão de saída positiva, tá? Significa que foi colocada uma tensão na entrada que deixa ele na tensão positiva, tá? Provavelmente seja uma tensão, daí vai depender de ser inversor ou não, tá? Então a pergunta é, qual que é a tensão que eu tenho que colocar na entrada para ele trocar para baixo? Né? Trocar para negativo. Tá? Então, ele está positiva. Qual que é a tensão do V1 para que ele troque para negativo? Tá? Então, a diferença dessa análise aqui para aquela, quando eram amplificadores lineares, é que a saída depende
única e exclusivamente da entrada, tá? Aqui não. A saída depende da entrada e também do estado anterior da saída, tá? Isso que é a diferença, ele tem uma memória, tá? Então aqui, ó, para me analisar qual que vai ser a tensão de saída, eu tenho que levar em conta a saída também, tá? Que é por isso que tem assim, ó, inicialmente considere VO positivo. Considere VO positivo, logo, então se ele está positivo é porque o V mais é maior que o V menos, tá? Para trocar, para o outro lado, tem que inverter essa condição, tá? Então se o V mais é maior, então agora o V mais tem que ficar menor para poder trocar, tá? Então nós temos que usar essa condição aqui. E daí nós vamos substituir essas duas equações aqui dentro, tá? Então quanto que é o V mais? O V mais é essa aqui, ó, tá? Só que aqui tem um VO, tá? E nós estamos considerando que o VO é positivo. Então, no lugar deste VO aqui, nós temos que colocar a saída positiva, tá? Então, a saída está positiva. Qual que é o V1 que vai fazer trocar? O V1 que vai fazer trocar é quando o V1 satisfazer esta restrição aqui. Então, nós vamos substituir o V1 ali, tá? No lugar do V- que está ali. Então, nós achamos o V1, tá? Então, para trocar para negativo, o V1 tem que ser maior do que esse número. Tá? Então, olha a lógica. Eu tenho que o V1 tem que ser maior para trocar para negativo. Por isso ele é inversor. Tá? Ele é inversor. Tá? Então, aqui é só isolar o V1. Já está pronto aqui, né? Na verdade, não fez nada dessa linha para cá. Tá? A única diferença é que esse número aqui, ó, isso aqui a gente chama de o VH+, né? Que é a tensão de esterese positiva. Tá? Porque é um número positivo. Por isso que é esterese positivo. Tá? Beleza? Não sei se ajudou, ficou melhor que a explicação da última aula. A última aula foi um desastre. Entendi. Só a parte da esterese ali. Como ele é inversor, né? O V1, tá, o V1 tem que ser maior porque ele é inversor. Daí, do caso, a esterese também vai ser a positiva. O positivo é por causa do valor. O valor aqui é um valor positivo, porque os resistores são positivos, esse cara aqui ó, é valor positivo, né? E esse aqui, ele até pode ser um valor negativo, mas o resultante ainda vai dar positivo, tá? Okay? Na verdade, não é que vai dar positivo, mas ele vai dar mais positivo do que o VH-, tá? Porque a esterese poderia ser assim, ó. Tá? Poderia ter assim, e o VH+ está aqui e o VH- está aqui, tá? Então, aqui vai estar o VH+, e aqui vai estar o VH-, porque eu posso comparar com dois valores negativos. Só que o VH+, por exemplo, é -2, e o VH- é -5, tá? Então, o -5 é mais negativo do que -2, tá? Então, é em relação ao valor, né? Então, nesse caso aqui, estaria o VH+. Coloco como sendo geral, assim, né? Mas ele poderia ser diferente. Então, ele vai abrir uma esterese aqui e ele é inversor. Então, quando o V1 ele está para esse lado aqui, né? Então, quando eu aumentar, ele vai descer, tá? Quando eu diminuir, ele vai subir, tá? Quando diminuir, ele sobe. Então, aqui ele tem que ficar com uma seta para cima e aqui ele vai ficar com uma seta para baixo. Tá? E daí os outros aqui tanto faz para que lado que for, né? Ok? Então, assim que ele fica. Fica um diagrama meio estranho, assim, mas é assim mesmo. Então, lá na lista, eu vou ter casos que eu vou dar esse diagrama aqui para vocês, e daí vocês têm que construir o circuito. Né? Também vai ter isso. Então, vocês vão ter que olhar assim, dizer, quando é que troca, está descendo quando aumentou o sinal, então ele é um inversor. Então, o sinal vai ter que entrar no negativo. É simétrico? É simétrico. Então, não é esse caso aqui. Ó. Não precisaria ter o R3. Tá? Esse cara está um pouco deslocado para o lado. Então eu tenho que ter o VRF. Tá? A tensão é só positiva na saída. Então a alimentação aqui não precisa negativo. Tá? Então isso aí que vocês vão ter que buscar. Tem para os dois lados, processo inverso que vocês têm que fazer. Então é bem interessante as questões da lista. Beleza? Beleza. Então tá, essa é a esterese positiva. Tá? Esterese negativa é a mesma análise, né? Então,
como eu falei, né, a saída depende da entrada e também do estado anterior da saída. Então, primeiro eu vou considerar que a saída está negativa. Tá? Então, a saída está negativa. O que eu tenho que fazer para que a saída vá para positivo? Tá? Então, para trocar para positivo, ó, VO+, a tensão de entrada deve ser tal que isso aqui seja verdade. Porque se isso aqui é verdade, sempre vai ir para positivo, né? Porque o V+ é maior do que o V-. Lembrando que essa tensão é a tensão nos terminais, né? Porque a tensão de saída do ampiop é sempre o ganho de tensão vezes V+ menos V-. É sempre essa, tá? Por isso que, e como o ganho é muito grande, qualquer diferencinha vai saturar ou para cima ou para baixo, tá? Então, para que isso aconteça, isso aqui tem que ser verdade. Daí a gente substitui os valores ali. Lembrando que a saída está negativa. Então, aqui no lugar do VO, eu vou colocar menos VO. Tá? Vou colocar menos VO. Então, isso aqui eu tenho que achar o valor de V1 que vai fazer a troca. Tá? Então, esse valor a gente chama de VH menos. Tá? Por quê? Porque esse valor aqui ó, vai dar um número negativo. Tá? Geralmente dá negativo, mas ele pode dar positivo. Tá? Eu posso colocar positivo. Tá? Ele é mais negativo do que o outro. Tá? Porque eu posso fazer uma esterese assim também. Posso fazer uma esterese aqui. Ó. Tá? Então o VH- estaria aqui. Tá? Então ele é inversor, é assim e assim. Tá? Então o VH- está aqui e o VH+ está aqui. Tá? Não tem problema. Ele é mais negativo do que o VH-. Tá? É só o nome que eu dei para ele. Tá? VH-, VH+. Ok? Pode ser o VH de cima e de baixo, porque esse gráfico aqui, ó, o V1, ele está na horizontal, né? Mas na prática, eu teria uma tensão talvez oscilando aqui, ó, e os meus valores de esterese estão aqui, ó, tá? Porque aqui é tempo e V1, né? Então, aqui, o meu VH- seria esse aqui, e aqui seria o VH+. VH+, o valor de cima, tá? Vai ficar bem claro agora no exercício ali que a gente vai fazer, tá? Beleza? Então, vai ser essas duas restrições, ó. O VH+, VH-, sempre vamos tentar buscar eles assim. Eu desenhei aqui, ó, como esse meu gráfico ele tem que ser meio genérico, né, para mostrar, eu só mostrei que o VH- está aqui ou o VH+ está aqui, mas ele pode ser qualquer valor. A única restrição aqui é que o VH+ tem que ser maior do que o VH-. Tá? Não é nem módulo aqui. Essa é a única restrição desse gráfico. O VH+ tem que estar à direita do VH-. Tá? Mas os dois tem que ser, pode ser qualquer valor. Tá? Esse aqui pode ser positivo e negativo, e esse aqui pode ser positivo e negativo, desde que um esteja depois do outro. Tá? Essa é a única restrição. Poderia ter colocado aqui essa restrição. Tá? Beleza? Então, aqui, de novo, a gente, como ele não é simétrico, a gente define aqueles mesmos valores de antes, né, que eu tinha definido na última aula, né, que é a faixa de esterese, né, que é a diferença entre o mais e menos, tá? E que daí, nesse caso aqui, ó, como eu peguei o VH+ e subtraí do VH-, né, então vai ficar, como eu estou subtraindo, os valores que são iguais nos dois vão ser cancelados, né? Então vai ficar esse valor aqui, ó, ele é igual aqui, ó. Então, eles vão se cancelar. Então, esse cara aqui vai cancelar com esse, porque é um menos o outro. Vai ficar esse termo menos esse. Daí, menos com menos vai dar mais. Então, eles vão ficar iguais. Daí, vai dar um 2 aqui. Tá? Vai ficar duas vezes VOM. E o valor do R1 paralelo com R3, R2, R1 paralelo com R3. Tá? E depois tem o centro da esterese, que é o meio, a média, né, dos dois valores. Tá? E daí eu vou somar as duas e dividir por 2, né? Fazer uma média, tá? Que é o centro da esterese, bem no meio. Então, aqui eu vou somar os dois, né? Então, tem os termos que são iguais, vão ser somados, e os que têm sinais opostos, né? No caso, esse aqui, ó. Esse aqui é o mesmo que esse aqui, só que com sinal oposto, ó. Aqui é positivo, aqui é negativo. Então, eles vai cancelar esse termo, e daí o outro vai somar, tá? Como vai somar os dois são iguais, vai dar 2, daí divide por 2, vai sumir aquele 2. Por isso que não tem 2 aqui. Tá? Beleza? Então aqui eu posso trocar o valor da faixa de esterese, trocando os resistores, e posso trocar o centro da esterese, trocando os resistores. Tá?
Só que não tem um resistor único que eu consiga trocar só a faixa ou só o centro da esterese. Eles estão misturados os dois, tá? Então, se eu mudar R1 aqui, ó, ele aparece nos dois. Então, ele fica meio chato de trocar. Não tem como trocar uma coisa separada da outra, tá? A única coisa que eu consigo, por exemplo, trocar o centro da esterese é se eu trocar o VRF. Então, o VRF é uma coisa, algo bom de ser usado para trocar o centro da esterese, tá? Mas a faixa de esterese não tem como trocar, assim, independente do resto, tá? Se eu mexer num resistor, vai mexer em tudo, tá? Ok? Então, o que é a faixa e o centro da esterese? Se vocês estão olhando para o controle de temperatura do ar-condicionado, tá? O centro da esterese seria a temperatura que você seta no ar-condicionado. Então, eu quero que ele fique, digamos, em 23 graus. Então, essa é o centro da esterese, tá? O que é a faixa de esterese? A faixa é o valor máximo que o ar-condicionado, que a temperatura vai, para daí o ar-condicionado ligar, e menos a temperatura mínima que o ar-condicionado vai para desligar. Então, esse caso aí, ó, então aqui, essa aqui seria a temperatura medida, e essa aqui é a temperatura que eu quero, que é a temperatura de referência, ou set point da temperatura, tá? E daí, então, quando ele chegar lá em cima, ó, no valor máximo, né, da esterese positiva, tá? E ele vai fazer o quê? Ele vai ligar o ar-condicionado, tá? Vai ligar o ar-condicionado e a temperatura desce, tá? Quando ele chegar no mínimo, aqui a temperatura desliga, tá? Então, ele vai ficar assim, fica ligando e desligando quando ele só liga quando ele toca na esterese, tá? Nos limites de esterese. Então, aqui seria o T esterese positiva e T esterese negativa. Tá? Por isso que o mais tem que ser maior que o menos. Né? Tá? Nesse diagrama fica mais fácil de ver, né? Isso aqui é no domínio do tempo, né? Faz mais sentido esse gráfico aqui para nós, porque ele está no domínio do tempo aqui. E esse gráfico aqui eu não tenho tempo, né? Só tem tensão por tensão. Então ele fica meio estranho da gente visualizar isso. Tá? Então, para fazer controle de temperatura do ar-condicionado, eu posso usar só esse circuito aqui, ó, tá? Um amp-op só. Na última aula, eu mostrei um exercício no final que usava 2 amp-ops. Ele tinha um subtrator, e daí o sinal entrava como nesse eixo aqui, que era o erro, né? O erro de temperatura. E daí aqui a saída era se ligava ou não, tá? Então, nesse caso aqui E nesse caso aqui nem é inversor, né? Nesse caso aqui ele tá, ó, a temperatura subiu, e daí ele ligou, né? O sinal subiu. Então, esse caso aqui não é inversor. Né? Poderia usar um inversor? Poderia, porque o meu atuador pode ser invertido. Pode ser que quando o sinal lógico aqui é 1, daí desliga. Então, vai depender também do atuador. Tá? Eu teria duas NOT, né? Porque o inversor ele inverte e eu posso ter outro inversor no caminho. Então, ele desinverte o sinal. Tá? Então, tudo depende. Tudo depende do caso. Tá? Beleza? Tranquilo? Entendido? Tem? Tranquilo. Beleza. Então, eu acho um circuitinho bem interessante, bem prático aí de ser utilizado, tá? Aqui eu coloquei um caso, se eu colocar os 3 resistores iguais, né? Daí o centro da esterese vai ficar 1/3 do valor da referência, da tensão da referência, e a meu delta vai ficar 2 vezes esse valor, tá? Então, não é muito usual esses valores aí, tem que resolver para cada caso. Então, não adianta nada esse caso aí. Não é que nem aquele somador não inversor lá que tinha todos os resistores iguais, lembra? Aquele caso lá, a gente colocava todos os resistores iguais, ficava a média, né? Ficava 1/3, se fosse 3, 1/4, se fosse 4. Aqui não adianta de nada esse caso. Tá? Só coloquei por curiosidade. Tá? Então vamos fazer um exemplo aqui, pessoal. Esse exemplo ele não é de um controle, nada, ele é um exercício mais lúdico, assim por se dizer, né? Ele é mais para a gente aprender como é que funciona o circuito. Então, olha aqui, ó, considera um sinal V1, né? Está entrando aqui, tá? De 10 volts, de amplitude 1 kHz ao lado, projetar o comparador abaixo, tá? Com VCC simétrico, a mais e menos 10, considerar o VH menos igual a 1 volt e VH mais igual a 7 volts, tá? Então, ele vai ficar um circuito assim, ó. Aqui está a minha amplitude de 10 volts, né, da tensão da entrada, e eu quero usar os limites de comparação, o 1 volt e o 7 volts. Tá? Então, esses caras aqui são meus limites de comparação. Então, esse cara aqui ó, é o VH menos.
E esse aqui é o VH+, ok? Então, nesse caso, os limites já foram dados, tá? Já está dado. Então, aí eu posso calcular, por exemplo, quanto que é o meu delta, qual que é o meu delta VH. Então, seria o VH mais menos o VH menos. Então, vai ficar 7 menos 1, então é 6 volts, o meu delta de esterese, tá? E o meu centro, V centro da esterese, ele é a média, né? Que já está dado aqui, ó, que é 4 volts. Tá? Então, ele está centrado em 4 e vai oscilar 3 para cima e 3 para baixo, tá? Para que serviria esse circuito aí? Ele é um comparador, na verdade, com uma faixa mais larga, e eu quero produzir na saída um sinal que, quando ele tocar 7, ele vai ir para baixo, e quando tocar em 1, ele vai ir para cima. Tá? Então, não tem uma aplicação específica, teria que ser analisado caso a caso. Tá? Então, aqui, mostrar o sinal de saída, que nós vamos calcular aqui. Considerar amp-op rail to rail. Tá? Por que eu coloco isso, o considerar o rail to rail? Porque daí fica mais fácil. Tá? Porque daí o nosso VOM ele é igual a 10 volts. Tá? 10 volts, porque a tensão máxima de saída é a tensão de alimentação. Tá? Aproximadamente, né? Tem uns milivolts de queda ali, mas dá para considerar como sendo 10 volts. Tá? O que faltou nesse exercício? O VREF. Tá? Então, o VREF não foi dado aqui. O que seria o usual de se fazer aqui? Coloca o VREF, puxa da alimentação aqui, ó. Tá? Coloca o VREF igual a 10 volts, tá? Que é a tensão da alimentação que eu tenho disponível, tá? Senão, eu poderia pegar e colocar um valor, dizer assim, ó, escolha um valor de VREF, tá? Daí, vocês teriam que escolher, tá? Vamos lá, vamos tentar fazer esse exercício aí, tá? Beleza, então como é que nós vamos fazer esse exercício aí? Então, é aquela mesma análise de antes, né? Nós vamos pegar e tentar achar as tensões, né? O V mais e o V menos, tá? Então, o V mais é o mais complicado de fazer. Vamos fazer primeiro, tá? Que é a tensão nesse ponto aqui, e aqui é o V menos. V menos é o próprio V1, tá? Vamos calcular o V mais primeiro. O V mais é aquela mesma história, né? Nós vamos pegar e fazer por superposição. Nós vamos considerar o VO igual a zero, né? Então, o curto-circuitaria ele igual a zero, e acha essa tensão aqui, e depois o curto-circuito VRF acha a contribuição do VO. Tá? Então, aqui eu vou fazer meio direto, né? Primeiro, a contribuição do VRF. Tá? Vamos dar um zoom aqui para... Primeiro, o VRF, eu vou pegar e vou fazer o paralelo do 1 com o 2, né? R1 paralelo com R2 sobre R3 mais o paralelo do R1 com R2. Ok? E depois a contribuição do VO, que está aqui, né? Então, é curto-circuito VRF, vai ficar VO vezes R1 paralelo com R3 sobre R2 aqui. R1 paralelo com R3. Ok? E daí o nosso V menos, né? É igual a V1. Ok? Beleza? Bem tranquilo de achar as equações, né? Agora, o que nós temos que fazer? Temos que ver os limites, né? Para fazer a troca, tá? Então, o que nós temos que fazer? Aquelas considerações, né? Primeiro, considere VO igual a VOM. Então, ele está para cima, tá? Vírgula. Ou seja, o V mais é maior que o V menos, tá? Então, essa é a primeira consideração. Considere que o VO está saturado para cima. Então, para VO trocar para menos VOM, o que tem que acontecer? O V mais tem que ficar menor que o V menos. Então, essa é a consideração que nós temos que fazer, tá? Então, V mais tem que ficar menor que V menos. Quanto que é o V mais? V mais é tudo isso aqui, ó. E o V1 o V menos é o nosso V1 lá em cima, tá? Então, ele está saturado para cima. Então, aqui, ó, no lugar do VO vai ser o VOM. Então, aqui vai dar aqui VRF vezes R1 paralelo com R2. Aqui
3 mais R1 paralelo com R2. E aqui é VOM, né? No lugar do VO aqui, tá? No lugar desse VO ali vai ser VOM. Então aqui vai ser R1 e 3, né? E aqui vai ser R1, né? Acho que é R1. R2. Ok? Então, isso aqui tem que ser menor do que V1. Ok? Então, essa aí é a lógica. Tá? Depois, o que nós temos que fazer? É a mesma coisa do que essa análise aqui, só que invertida, né? Então, fazer aqui mesmo. Primeiro, considere VO igual a menos VOM, tá? Ou seja, então, o V mais é menor que o V menos, tá? Então, para fazer igual do outro, para VO maior do que, para o maior ir para o V mais, né, VOM, o que tem que acontecer? O V mais tem que inverter, né? Ele tem que pegar e ficar maior do que o V menos. Tem que ser o contrário daquela primeira condição, porque se ele ficar nessa condição, ele vai ficar lá, né? Nós queremos trocar, tá? Então, V mais tem que ser maior do que V menos. Eu podia ter copiado esse lado aqui, não sei por que não copiei. Tá? Então, aqui vai ficar que o nosso... Isso aqui vai ficar VRF vezes R1 paralelo com R2 sobre 3 mais R1 paralelo com R2. E aqui vai ser menos VOM, né? Ele tá para baixo, eu quero ir para cima. Sobre. Isso aqui tem que ser maior do que V1. Ok? Então tá, essas aí são. E daí, o que são esses valores aí? Esses valores, eles são... isso aqui, ó, é o nosso... se ele tem que ficar maior do que esse valor, esse cara aqui para nós é o nosso VH+, tá? E esse aqui, ó, se o nosso... O V1 tem que ficar menor do que esse valor, então esse cara aqui é o nosso VH-, tá? Tudo eu estou supondo que a gente está fazendo essa análise do zero aí, né? Por quê? Porque na prova não vai ter as equações, assim, né? Você tem que saber. Tá? Tem que saber, não, tem que conseguir obter elas, né? Beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e vou... a gente pode fazer esses cálculos, pode pegar e fazer o seguinte, a gente pode pegar esse valor aqui, ó, e igualar o nosso VH+, né, que foi dado ali, que é 7, tá? Pego esse cara aqui igual a 7 e posso pegar esse cara aqui e igualo a 1, tá? Ou posso fazer a subtração deles e considerar em relação aos deltas e ao centro, né, ao centro da esterese. Então, por exemplo, o delta VH, ele é então o VH mais menos o VH menos, tá? Então, se eu fizer a subtração dos dois, né, VH mais menos aquele menos lá, o que vai sobrar? Vai sobrar 2 VOM, né? Vamos usar essa equação aí. Eu vou pegar e vou copiar ela porque eu posso, né? Então, eu vou pegar esse cara aqui, Ctrl C, Ctrl V. Vamos levar lá para cima que me facilita a vida. Tá? Então, esse cara aqui vai dar, a diferença é que vai dar um 2 aqui, né? 2. Isso aqui, pessoal, tem que ser igual àquele delta ali, ó, que é 7 menos 1. Tá? 7 menos 1, que é 6. Então, daqui vai sair uma equação. Tá? E a outra é o centro, né? V centro da esterese. Que daí vai ser a média dos dois, né? Ele é o VH mais o VH menos. VH menos, tá? Dividido por 2. Isso aqui vai dar esta equação aqui que tem o VRF, né? Essa equação aqui. Ah.
Ai, que eu fico com vergonha de mim mesmo, às vezes, porque tem que clicar nas mesmas coisas, cara, você perde. Então é isso aqui, ok? Isso aqui tem que ser igual ao centro da esterese, né? Que é a média dos dois, 7 mais 1 é o 4, né? É o próprio 4, tá? Então daqui nós vamos tirar uma equação, hein? Tá? Então, 2 VOM, tá? Vamos colocar valores aqui, né? Substituir os valores. Então, 2 vezes. Nosso VOM é 10, né? Então, isso aqui vai dar 2 vezes 10 vezes o paralelo de R1 com R3 sobre R2 mais R1 paralelo com R3. Isso aqui tem que dar 6, ok? E a outra equação é o nosso VRF, a gente colocou 10 também, né? 10. R1 paralelo com R2 sobre R3 mais R1 com R2, tá? Isso aqui vale 4, tá? Então, essas aí são as nossas equações, ok? O que a gente pode fazer agora? Vamos ter que tentar resolver isso aí. São duas equações e 3 incógnitas. Então, uma delas nós vamos ter que chutar, tá? E calcular as outras duas, tá? Não tem muito o que fazer aí, tá? Então, aqui, o que nós vamos fazer? Podemos fazer o seguinte, vamos pegar esses números aqui, passar dividindo para o outro lado, e esse cara aqui passar multiplicando para o outro lado. Então, vai ficar aqui R1 paralelo com R3, tá? E aqui vai ficar 6 dividido por 20, né? 6 dividido por 20, 0,3. Para deixar esse número aqui, 0,3. E aqui vai ficar R2 mais R1 paralelo com R3. Tá? Daqui o que dá para fazer? Agora tem que fazer esse paralelo aqui, não tem muito o que fazer. Então, isso aqui vai dar... paralelo aqui vai dar R1 vezes R3 sobre R1 mais R3. Que dá para multiplicar para dentro, vai ficar 0,3 vezes R2 mais R1 vezes R3 sobre R1 mais R3. Ok? Vamos ver se dá para fazer. E acabou o espaço. Eu vou pegar isso aqui tudo e vou levar lá para outra folha. Daí vai ficar mais fácil. Trazer aqui o que daí. Aqui. Tá? Então vamos lá. O que nós podemos fazer aqui? Que é mais matemática do que outra coisa, né? Não tem. Mas vamos lá, temos que fazer, né? Então aqui tá para tirar o mínimo desse cara aqui, né? Vamos tirar o mínimo. Isso aqui vai ficar o mínimo, vai ser R1 mais R3 dos dois lados aqui, né? Isso aqui vai ficar R1 mais R3. R1 mais R3. Isso aqui vai dar aqui a mesma coisa, né? E aqui vai dar, o mínimo vai dar 0,3 vezes R2 vezes R1 mais R3. Tá? E vai tirar o mínimo aqui, vai ficar R1 vezes R3 e vai cortar esses dois caras aqui. Tá? Isso aqui vai dar uma bagunça aqui. R1 vezes R3. O que deu para fazer aqui? Aqui tem, deixa eu ver. Ah, tá, aqui faltou uma coisa, né? Faltou esse 0,3, passou multiplicando pelos dois, né? Aqui já tinha um erro. Vocês não tem ninguém prestando atenção aí, né? Ninguém falou nada. Aqui é 0,3 vezes. E quanto R, já tô perdido, né? Ah, perdido no monte de R aqui já. Aqui, ó, vai dar mais 0,3 vezes R1 vezes R3. Eu ia dizer, ia dar para cortar dos dois lados, que eram iguais, né? Esse cara vai passar para o outro lado, né? Vai ficar 0,7, né? Aqui vai ficar 0,7 vezes R1 vezes R3. Tá? Não dá para cortar mais nada. E aqui vai ficar 0,3 vezes, multiplicar para dentro, R1 vezes R2, mais 0,3 vezes 2 vezes R3.
Cruz. Tá, vamos deixar aí, vamos fazer o outro lado ali agora. Aqui vai dar 4 dividido por 10, né? 4 dividido por 10, 0,4. Tá? Fazer a mesma coisa. Aqui vai ficar R1 em paralelo com R2. Aqui vai ficar 0,4 vezes R3 mais R1 vezes paralelo com R2. Tá? Então, isso aqui vai ficar R1, 2, R1, 2, igual 0,4, 3 mais... Não é fácil, né, Tim? Tá. Aqui dá para tirar um mínimo. Eu vou fazer meio diretão aqui, né? Isso aqui vai dar R1. R2. Aqui vai... Opa, aqui é mais, né? R2. Aqui eu vou tirar um mínimo mais rápido aqui. Isso aqui é a mesma coisa que multiplicar em cima e embaixo por R1 mais R2, né? Isso aqui não mudou nada, né? Isso aqui corta os dois, né? Mesma coisa que multiplicar por 1, né? E daí permite a gente fazer a soma. Essa é uma outra maneira de fazer o mínimo. R1 mais R2. Agora dá para cortar tudo isso aqui, né? Tá, e aqui, onde é que tem um número que dá para... Aqui é produto, né? Então, esse cara aqui vai passar para o outro lado, que vai ficar 0,6 vezes R1 vezes R2, tá? Vamos multiplicar para dentro, vai ficar 0,4 vezes R1 vezes R3, mais 0,4 vezes... 0,4 vezes R2, 3. R2 vezes R3. Cruzes! Show de bola! O que podemos fazer aí? O que podemos fazer? Temos que chutar um número aí, né? Vamos chutar um número aí e tentar calcular o resto. O que dá para fazer, tá? Então, eu já vou fazer uma outra maneira da gente resolver isso aí de uma forma mais fácil, tá? Usando software, tá? Mas até lá, nós vamos pegar e tentar resolver no braço. Eu não tentei, não sei nem se dá para resolver isso aqui, tá? Tem que ser tudo ao vivo, né? Senão não tem graça. Lá no software, o que eu fiz? Eu chutei o R3, tá? Chutei o R3, vamos tentar calcular o resto aí. Tentar calcular o R2 aí. Tá? Vamos ver o que a gente consegue fazer. Lá eu chutei o R3, tá? Então aqui tem R3, aqui tem R3. Onde mais que tem R3? Aqui tem R3 e aqui tem R3. Então esse cara aí eu vou chutar aí o valor. Vou colocar aí R3 igual a 10K, tá? 3 igual a 10K, ok? Então, eu quero, por exemplo, tentar calcular vamos tentar calcular o R2 nessa equação aqui, ó. Tá? Vou isolar o R2 nessa equação. Tá? Então, aqui vai ficar 0,7 vezes R1 vezes R3. Vou deixar R3 ali para não botar o número junto. Né? Aqui, daí eu vou isolar o R2 aqui e o R2 aqui. Isso aqui vai ficar 0,3 vezes R1 aqui. Mais... Vou deixar... agora vai sim. R3 vezes R. E vezes o R2, né? Então, eu vou passar esse cara dividindo ali. 2 vai ficar 0,7 vezes R1 vezes R3 sobre... Deixar o 0,3 em evidência aqui também, porque está nos dois, né? R1 mais R3. Tá? Até dá para dividir esse número aqui depois, se quiser. Tá? Ó, o R2 é o paralelo do 1 com o 3, ó. Ficou aqui vezes uma constante. Saiu alguma coisa, né? Tá? Beleza. O que eu vou fazer? Tem que pegar esse R2 e tentar jogar na outra equação ali. Tá? Tentar jogar na outra equação. Então, o que dá para fazer aqui? Dá para tentar colocar o R2 para um lado aí para juntar com o outro lá. Porque tem R2 aqui, tem R2 lá. Tá?
Vou passar esse cara para o outro lado. Não vou passar para o outro lado. Isso aí é o puro algebrismo. Tem que fazer umas magias aí, né? Não achei que ia dar tanto cálculo, hein? 0,7 vezes R1 vezes R3. Não sei nem se dá para fazer isso aqui. Não sei nem se dá para fazer. Aqui, igual. Mas vocês veem que não, assim, dá trabalho, né? Mas não é que... Vezes... Agora, no lugar de ser R2 aqui, né? Vamos jogar aqui, né? 0,7 vezes... É bom ter uns desafios assim de vez em quando, né? Senão é tudo muito fácil, né? O que é o 3, né? Chega no final da EAD. Isso acontece seguido, né? Vontade. Isso acontece seguido, né? Tá, o que nós vamos fazer daqui? Nós vamos tentar, na verdade, aqui, eu fiz... Na verdade, aqui, o que tinha que ter feito? Nós queremos achar o R1, isolar o R1 aqui, porque nós vamos jogar substituir o R2. Daria para ter substituído o... Daria para ter isolado o R1 aqui, eu acho que vai ficar mais fácil. Tá, eu vou até apagar isso aqui. Dá um Ctrl X aqui. Depois, se eu precisar, eu pego ele de volta. Aqui é melhor isolar o R1, fica mais fácil. Tá? Então, vou passar aqui, ó, 0,6. Vou isolar o R1, tá? Que é esse cara aqui e esse cara aqui, ó. Fica mais fácil. Vai passar para o outro lado, né? Então, eu vou deixar aqui ó, o R1 em evidência. Tá? O R1 e o R1. Tá? Então, aqui vai ficar 0,6 vezes o R2, né? E aqui vai pegar esse número, vai passar para o outro lado e ficar negativo, né? Vai ficar menos 0,4 vezes R3. Igual a 0,04 R2 vezes R3. Tá? Então vai passar dividindo. 0,4 vezes R2 vezes R3. Não sei se vai dar muito lucro, mas tudo bem. 0,6 vezes... no Scratch. Pois é, né? Isso aqui dá para fazer um trabalhinho para vocês, né? Para vocês entregar. Isso aqui fazendo uma prova fica meio difícil, né? Na prova. Na prova geralmente vai cair um mais simples, né? Não vai cair esses mais complicados. Né? Mas tem que fazer um aqui para mostrar que dá para fazer, né? Daí se eu não conseguir fazer, daí... 3 resistores, né? Hã? Só são 3 resistores, né? 3 resistores. Exatamente. Tá. Então o que nós temos que fazer agora? Tem que pegar esse R2 e substituir aqui, ó. Substituir aqui. Não sei se vai dar muito ganho isso aí que eu fiz. Vai dar algum ganho ter feito? Acho que não. Volta. Se eu substituir aqui, daí vai dar uma fração dentro da fração. Acho que não vai dar muito resultado aqui. Vou botar no HP. E daí eu tenho que jogar o R1 pro outro lado de novo. Não vai dar ganho isso aqui. Desiste. Volta pro de antes. Lá. Ainda bem que eu não apaguei. Ó. Aqui, ó. Ctrl V. Tá lá, ó. Olha que magia. Gostei desse negócio aqui. Tem que usar mais seguido. Tá, voltamos pro de antes. Lá. É mais fácil. Porque daí aqui, ó, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que isolar o R1, tá? Tem que tentar isolar o R1, hein? Onde é que tem R1? R1 tem aqui, ó. Aqui e tem aqui, né? Mas aqui tem um R1 que vai dar um... Isso aí. Mesmo se multiplicar e dividir dos dois lados por R1, vai ficar igual, né? Não, na verdade, aqui é o seguinte, eu posso pegar e dividir tudo por R1, porque aqui tem um R1 ao quadrado. Ó, tem um R1 ao quadrado, R1 vezes R1. Vai ficar bom, fica bom. Vezes R1, e daí eu vou cortar esse R1 aqui, ó. Vou cortar esse R1 e vou cortar esse R1 aqui. O que mais que dá para botar? Para botar um R3 também, tem muito R3 aqui. Tirando ao quadrado já melhora bastante. Eu achei que ia ter que fazer uma Bhaskara aqui, daí ia ficar sofrido. Aí,
Se der a raiz de menos um também. 13. Acho que é isso aí, né? Não tem mais nada aí que dá para cortar. Tá, ficou R3 aqui. Ah, tá. Mas tem um R1 aqui, né? Que daí tem que tentar isolar depois. Tá, mas beleza. Eu acho que igual, Tem que né? tirar. Tem que tirar o mínimo aqui ainda. Aqui vai ficar o 0,6 vezes 0,7, que eu nem vou fazer por enquanto. R1. Aqui ficou R1 mais R3. E daí aqui tem que pegar e tirar o mínimo, né? Eu só vou multiplicar em cima e embaixo por R1 mais R3. R1 mais R3. Tá. E aqui sobrou, aqui já tem, aqui ficou 0,4 vezes 0,7. Não sei nem se dá um número bonito ou não. 3. E aqui dá R1 mais R3. Tá? Daí aqui corta esse R aqui, corta esse cara aqui. Tá? Tá indo, tá indo. Aqui agora, aqui vai ter um 0,4, né? Que vai multiplicar e vai ir para o outro lado, né? Então aqui vai ficar 0,6 vezes 0,7 e esse 0,4 vai vir para cá, vai ficar menos 0,4, tá? O R1 veio junto, tá? Esse 0,4 ali, tu não cortou ele antes? Acho que o 0,4 não. Se tu multiplicar por R1 e R3, ele fica só 0,4, não fica? Sim, ficou só 0,4. Só que daqui ficou só 0,4, só que daí eu multipliquei em cima e embaixo por R1 mais R3. Isso aqui vale 1, né? Assim. Então continua sendo 0,4. Por que eu multipliquei em cima e embaixo? Porque daí apareceu o denominador aqui que dá para somar todos os termos, ou cancelar todos, né? É outro jeito de fazer o mínimo. Isso aqui dá 1, né? Só que daí eu só cancelei o de baixo, né? Não cancelei o de cima. Sim. Daí o que vai acontecer? Esse 0,4 vezes 0, a 0,4 vezes R1 vai ficar negativo, vai passar para o outro lado. Ele veio aqui, ó. E aqui ficou o quê? Aqui ficou o 0,4 de antes vezes o R3. Daqui, ó. Tá? Mais 0,4 vezes 0,7 vezes R3. Tá? E daí daqui vai sair que o nosso R1 ele é 0,4 mais 0,4 vezes 0,7 vezes o R3 sobre 0,6 vezes 0,7 menos 0,4. Não sei se não vai dar número negativo isso aqui. 6 vezes. Tá, R1. Beleza, vamos fazer esse número aí, ver o que dá. 0,4 mais 0,4 vezes 0,7 dividido por 0,6 vezes 0,7 menos 0,4. Acho que não, embaixo deu 0,02 aqui. 34 vezes dá isso aí. 34 vezes o R3. 34 vezes o R3. Será que tá certo? Estou começando a duvidar. Não era isso aí que eu tinha achado. Tá, vezes 10K. Vai dar, então, se o meu R3 é 10K, então esse aqui vai dar 340K. Tá, e eu acho que tem coisa errada, mas tudo bem. O que faltou aí? Faltou calcular o R2, né? Onde é que tá o R2 aqui? Vamos calcular. Salvar na memória aqui. Então, esse cara aí dá 0,7 dividido por 0,3 aqui primeiro eu vou fazer. Daí vezes. Então, R1, que é esse número louco aí, vezes 10K dividido por 10K mais esse número aqui. Acho que não pode ser K maiúsculo, tem que ser K minúsculo. Não. O que faltou? Faltou fechar um parênteses aqui. 2266. Isso aí. Eu acho que tá errado, mas tudo bem.
Não era esse valor aí que eu tinha achado na minha simulação. Né? Vamos ver. Tá. Isso aqui, pessoal, vocês viram a trabalheira que é para achar esses negócios. Quando é assim, na prática, a gente tenta resolver isso aí usando um software, tá? E eu vou mostrar para vocês agora. Não sei se vocês já alguma vez já usaram um Maticad. Isso Eu eu já já usei uma mostrei. vez, já acho que Não sei. ele isola, né, para ti as equações. O Maticad é sensacional, assim, ele é um software muito interessante. A versão que eu uso aqui é a 14, tá? A versão 14, é a última deles. Depois ele parou, foi descontinuado. Ele tem uma outra versão, assim, não lembro que ano, que é 2007 esse software aqui. O software é bem antiguinho. Acho que é 2007. Ele é meio antigo. A versão nova mudou bastante o software. Eu não gostei dessa versão nova, é meio estranho de trabalhar, tá? Mas ele é fechado, é pago? É pago. Aí tá. Tem que ser na malandragem. Não dá para falar alto, senão o algoritmo do YouTube vai pegar isso aí. Uhum. Tá? Eu posso passar para vocês aí também. Né? Tem um linkzinho aí que eu posso passar para vocês. Tá? Ele é um software, pessoal, que no fundo ele é semelhante a um Excel, tá? Só que qualquer ponto da tela pode virar uma célula. Né? Por exemplo, se eu vim aqui, eu clicar em qualquer lugar, botar A igual a 40, que A igual a 40, o A vira uma variável, está declarada valendo 40. Se aqui eu vim aqui e botar A igual, ele vai me dar o resultado. Tá? Se eu botar aqui A mais B, né, ele vai ficar vermelho porque o B não tem valor. Aí eu venho aqui em cima, B igual a 10 aqui, daí ele faz o cálculo. E ele é na ordem. Se eu pegar e arrastar para baixo aqui, ele vai dizer que não existe, porque foi declarado depois. Então é um software muito interessante, sim. Então o que eu fiz aqui? Eu declarei as variáveis, o VOM, que é a tensão máxima, 10, o VRF é 10, e o meu delta VH eu também declarei aqui como sendo, vamos ver se está o mesmo valor certo aqui. Então o nosso delta VH é 6, né? E o centro é 4, né? Então VCH 4, tá? Daí aqui, o que eu tenho que fazer? Eu vou usar um método numérico para resolver, tá? E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar 3 chutes iniciais aqui, tá? 3 chutes iniciais, qualquer valor, tá? E daí ele vai usar esses valores como condição inicial para o software resolver, através de um método numérico, tá? O método numérico precisa de condição inicial, tá? Daí eu botei aqui a equação, ó, delta VH, como é que eu faço para resolver? Eu tenho que, qualquer ponto da tela aqui, eu tenho que escrever given, tá? Só clicar em qualquer lugar e escrever assim, ó, given, dar um enter, tá? E depois da palavra given, eu coloco as equações que eu quero resolver. Tá? Então eu coloco aqui ó, a variável, tá? E a equação aqui, ó. É 2VOM vezes a equação do delta VH, que é essa equação aqui, ó. Tá? É 2VOM, daí tem que botar o paralelo, é o produto pela soma dividido por R2 mais o produto pela soma, tá? E esse igual aqui, pessoal, o Maticad tem vários iguais diferentes, são 3 iguais diferentes, tá? Esse igual aqui ó, é diferente desse e é diferente desse. Esse igual aqui ó, é o igual de atribuição. Então, quando eu quero botar um valor para uma variável, A, se eu só apertar igual, ele vai pegar e procurar na memória. Nesse caso, o A já é uma variável definida do Maticad, então ele tem um valor 1A ali, tá? Mas se não é shift igual, acho que é. Tá? Daí ele coloca isso igual. No meu é shift interrogação, mas o Acer é diferente do teclado aqui. E daí, esse igual aqui é o igual lógico, tá? Que vocês têm que pegar numa desses toolbox aqui, desses toolbar aqui, tá? Que vocês vão colocar aqui, e é esse aqui, ó, Evaluation Boolean Toolbar, tá? Então vocês vão clicar aqui, vai aparecer esse carinha aqui, ó. Vocês vão colocar esse igual aqui, ó, que é o contra igual, tá? Isso é a atribuição para usar no método. Aí vocês colocam as duas equações aqui, ó, e daí vocês vão resolver. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chutar o R13 e calcular o 1 e o 2. Tá? Então eu só coloco assim, ó, find, tá? Igual, e daí aqui eu coloco, pode ser qualquer coisa, pode ser o próprio A aqui, se eu quiser. E daí aqui embaixo eu dou um A igual, e ele vai me dar o valor na ordem. Coloquei R1 e R2, o primeiro é R1, o segundo é R2. Tá? Eu coloquei aqui como sendo uma matriz. Tá? Vocês veem aqui no matriz, ó, por exemplo,
A igual, e aqui eu posso colocar uma matriz, nesse caso, é uma matriz de 2 linhas por uma coluna. Ele vai colocar essa caixinha ali, que você coloca um R1 e um R2, tá? E aqui nesse find, ele é um método numérico. Se vocês virem aqui, ele diz qual método que ele está usando. Como é uma equação não linear, daí você tem que vir ele vai automaticamente selecionar não linear aqui, e vai pegar um dos métodos, desses 3 aqui, ó. Tem o quase Newton, um gradiente conjugado e esse Levenberg-Marquardt, que é o que eu acho o melhor de todos. Esse aqui resolve tudo. Tá? O que vocês largar ali, ele resolve. Tá? E daí só dá um find e ele vai achar o R1 e o R2. Daí aqui eu calculei, ó, o VH+, tá? Coloquei toda a equação aqui, ó, ele já me deu 7, e aqui ó, ele pegou e calculou o VH- para mim, que é o... Troço chato, tem que ser por aqui. Tá? Calculou ali. Se eu quiser pegar e calcular, ver se o meu delta deu certo, eu posso pegar só a equação aqui, ó. Tá? Dou um Ctrl C, colo ela aqui, ó. Tá? E dou um igual, ele já vai me calcular o delta aqui, ó, e o centro da esterese é essa equação aqui. Então, Ctrl C, colo aqui embaixo, e dou um igual, vai me dar 4. Então é um softwarezinho bem interessante aí para resolver. Tá? Vamos colocar o valor ali e ver se a gente acertou, né? O R3 a gente tinha colocado 10K de chute inicial, né? Então, ó, o valor tinha que ter dado 13,33K. E nós achamos o valor nada a ver ali, né? Achamos 340? 340K. Então tá errado. Aí depois eu vou, para não tomar muito tempo aqui, eu vou pegar e depois eu arrumo isso aqui, mas tem coisa errada. Não sei o que é, tá? Por isso que é bem chato, muito cálculo assim, é bem fácil você perder, tá? Mas tem alguma coisa aí tá errada, tá? Outra hora a gente procura, tá? Eu vou pegar esses valores aqui, ó, que eu já testei isso aqui para ver se tá correto. Tá? Eu coloquei o R3 aqui 10K e o nosso R1 13.3. O 1 e o 2 deram iguais, hein? Vamos colocar na simulação aqui para ver se vai dar certo. Aqui eu já montei ela, pessoal. Coloquei aqui, ó, um TL84, fazer a simulação. A tensão de alimentação dele, eu peguei e coloquei 11,6 na positiva e menos 11,6 na negativa. Por quê? Porque a queda de tensão da saída lá, a tensão máxima, é VCC menos 1,5, VCC menos 2. Tá? Eu ajustei o valor do VCC, que aqui na saída vai dar 10. Tá? Porque o Amp-Up Rail to Rail que eu tinha colocado não funcionou. Não sei por quê. Esse 2354 que eu tenho aqui, que é Rail to Rail, não funcionou. Daí eu não quis procurar ali, porque... SLT, ai. O LT Spice ele tem os bugs dele. Não sei o que aconteceu nesse caso. Tá? Mas assim funcionou. Tá? Então dá para testar. Então tem que ir chutando um valor de VCC aqui até que dá mais ou menos 10 volts aqui. Tá? Que daí ele vai funcionar. Opa. 9. Então, o valor que nós tínhamos colocado? O R3 é 10K, que é esse cara aqui, ó. Aqui, trocar de mouse aqui. Então, esse cara aqui é 10K e esses aqui é 13, né? 13,33K. Senhor, depois que tu tem o componente ali e o lib dele, dá para te trocar os... Dá. Tu pode ali? Porque assim, ó, esse cara aqui ó, é só o símbolo. Então, se eu quero botar um amp-op, eu venho F2 aqui, ó. Venho aqui em amp-ops. Todos esses caras aqui são amp-ops. Tá? É tudo amp-op, tá? Se você vir aqui, você pode pegar esse último aqui, que é o Universal Amp-op, tá? Que aqui tu pode trocar o modelo dele. Trocar o ponto lib. Tá? Então, eu acho que esse aqui que eu peguei deve ser o símbolo deve ser do Amp-op, não sei se apareceu aqui, mas é o do Amp-op 2 aqui, eu achei. Tá? Daí tu pega ele, tu clica com direito e aqui tu consegue trocar o componente. Tá? No valor aqui, você pode colocar, por exemplo, eu botei o TL34 e daí eu fui lá no site da Texas e baixei essa biblioteca aqui, ó. OpAmp_TI, né, Texas Instruments. Aí você vem aqui no ponto .op e digita aquilo ali, .lib, blá, 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 tá? E daí dá um OK e vai aparecer esse cara aqui, ó. Daí, se tu clicar no direito, tu pode vir aqui em Open, e daí ele abre o modelo.
Tá? Então, nessa biblioteca, ela tem vários ampiops. Ó. Cada vez que começa, ó, ponto subcircuit, é um ampiop diferente. Esse aqui é o LM107, ó, o LM2902, e o TL34 está perdido aí no meio. Então, qualquer nome que vocês colocar lá, ele vai puxar da biblioteca. Tá? Esse aqui, o do OPA 2354, só tem ele. Tá? Eu acho que só tem ele aqui dentro. Esse aqui é curtinho, ó, não tem muita coisa aqui, só tem o dele. Então, dá para trocar, pode ser qualquer outro ali, não tem problema. Beleza? Vamos tentar rodar isso aí. Assim. Tá, vou colocar aqui ó, a tensão de entrada. Tá? E daí aqui, ó, pessoal, é interessante colocar nessa tela o VH+, ó. Tá? O que é o VH+? O VH+, ele vai dar os níveis onde acontece a comparação. Tá? Por quê? Porque quando o VH+ for maior do que desculpa, o VH+, não, o V+, aqui, ó, for maior que o V-, ele vai trocar, tá? Então, aqui eu vou só colocar um plot pane e vou colocar isso aqui para cima. Vou colocar aqui a saída aqui embaixo, tá? Então, olha aqui, ó, quando o V+, que é esse cara aqui, ó, tá? E o V1 é o V-, né? Então, quando o V+ for maior do que o V-, ele vai trocar, tá? Só que ele é inversor, né? Então, nesse caso aqui, ó, nessa região aqui, ó, o V+ é maior, ó, tá? O V+ é maior, então a saída tá positiva, tá? Só que daí a tensão de entrada começou a subir, ó. Começou a subir, tem um ponto que o V- ficou maior do que o V+. Então, aqui, ó, aconteceu uma troca, tá? Que é exatamente em 7 volts aqui, tá? 7 volts aconteceu uma troca, tá? E daí ele continuou subindo, e quando chegar embaixo aqui, quando chegar em 1 volt, daí vai acontecer uma troca de novo. Tá? Em 1 volt, daí ele troca de novo. Tá? Então, se vocês olharem, essa comparação ela fica um pouco deslocada, né, para o lado, ela não fica em fase com o V1, né? Em fase em V1. Se eu fizesse uma comparação com 0, né, com um comparador puro, né, sem esterese, ele ficaria centrado, né, em fase com o V1. Mas isso aqui ele fica um pouco deslocado por causa da comparação. Tá? Beleza? Então, assim, quando é mais complicado, assim, pessoal, daí tem que pegar e usar um software para resolver isso, senão fica muito complicado. Tá? Então, o que teria que ser feito aqui? Teria que pegar e eu teria... Claro que aqui a gente consegue identificar o erro ainda, porque se eu pegar esse valor aqui, ó, e substituir aqui, ó, tem que pegar e substituir nessa equação aqui, vocês vão ver que não vai dar o VH+ e VH-. Tá? Então, é um processo interativo, não dá só para resolver e já confiar no resultado. Tá? Então, isso aqui acontece comigo direto. Tá? Tu resolve, não dá certo, mas a maioria desses problemas tem como conferir. Tá? Então, tem que conferir, tem algum errinho de matemática. Depois eu vou pegar e vou achar o problema e coloco lá para vocês. Tá? Tá? Então, nós vamos perder muito tempo aí tentando achar, mas é algum errinho de matemática bobo. Tá? Beleza? Então é só para mostrar para vocês que funciona, tá? Deu exatamente os valores lá, mas com o valor do software aqui, né? Tá? Beleza? Então a ideia é mostrar que tem como resolver isso aqui, dá um monte de cálculo aí, tem flexibilidade, porque são 3 valores que a gente tem que achar para apenas uma... são 3 valores e 2 equações, então vai ter um grau de liberdade, tá? O que daria para fazer aqui é, por exemplo, eu vou dizer que o R1 é igual ao R2, tá? Ou que o R3 é igual ao R1. Eu já fiz isso e não deu certo também. Tá? Então, o que acontecia? Quando eu igualava o R1 igual ao R2, daí ele nunca achava solução. Tá? Nunca tinha solução. E o software não tinha crise que funcionava. Daí, o problema era isso. Tá? É que com os dois iguais ele não consegue resolver. Tá? Então tem que fazer isso, tem que pegar e achar as 2 equações e chutar um valor para uma delas e achar as outras 2. Senão não funciona. Beleza? Então aqui, esse gráfico aqui é fácil de fazer. Muitas vezes o pessoal faz... tem uma questão dessa na prova, daí o cara não sabe resolver o cálculo. Tá claro que não seria tão complicado quanto isso, tá? Mas não sabe resolver o cálculo. Mas esse gráfico aqui é fácil de fazer, pessoal, tá? Porque é só olhar os valores aqui.
Então, vocês vão olhar aqui, ó. Então, como ele é inversor, né? Nesse caso aqui, quando ele acontecer a comparação de cima, ele vai descer aqui, tá? E daí, quando acontecer essa comparação de baixo aqui, ele vai subir, tá? Então, ele fica invertido. Então, esse gráfico é bem fácil de fazer, tá? Então, isso aí não precisa nem resolver a equação e dá para fazer esse gráfico. Dá para garantir um pontinho na questão. Então, tem a estratégia, né? Tá? Então, esse gráfico aí. Um pontinho. Oi? Às vezes o que falta é um pontinho. Então todo pontinho é válido aí, né? Tem que tentar resolver. Tá? Beleza? Então, só para terminar aqui, ó, eu vou passar um pouquinho mais rápido isso aqui, até por causa do tempo, mas a gente pode pegar esse mesmo comparador, tá, e colocar uma fonte assimétrica nele. Tá? Então, ele é assimétrico já por causa do VRF, tá? E daí eu peguei e coloquei um GND aqui. Tá? Então, o que vai acontecer? A saída, a tensão máxima, ela fica saturada em VOM e a outra tensão, ela vai ser zero. Tá errado também. Tá? Então, ele assume apenas dois estados. Ou ele satura para cima ou satura para baixo. Só que para baixo ele vai saturar em zero. Tá? Zero se for rail to rail, né? Se não for, ele vai ficar com 1 volt, 2 volts ali na tensão de saída. Tá? Então, isso aí tem que lembrar, pessoal. Se não for rail to rail, ele não vai para zero. Por quê? E isso pode ter problema. Eu já fiz, uma vez eu fiz uma montagem e ele tinha que pegar essa tensão aqui e acionar um transistor, tá? Um transistor bipolar. E daí esse cara aqui, o media estava funcionando e o transistor não desligava, né? Por quê? Porque com 1 volt, 2 volts ali, ele mesmo assim ele continuava acionando o transistor. Então tem que tomar cuidado, ele não vai zerar essa tensão de saída, só se for um rail to rail, tá? Que eu vou passar bem rápido porque a ideia é toda a mesma, né? Então a gente tem que calcular a tensão positiva e negativa, tá? Vou calcular por superposição, tá? A tensão no V+, e depois vou comparar com a do V-, tá? A análise é tudo igual, tá? Por quê? Porque essa tensão de saída aqui, ela pode assumir valor máximo, tá? Então a análise é toda igual, todas as equações vão ficar todas iguais, tudo igual. O que vai mudar é na hora de fazer a comparação, tá? Porque daí a gente primeiro tem que assumir que a tensão está no valor máximo, tá? Eu chamei de VO máximo, não de VOM, porque o VOM geralmente é quando os dois valores são iguais, positivo e negativo, só que nesse caso o negativo é zero, né? Então, a tensão ela está no máximo, tá? Então eu tenho que ver qual que é a tensão que eu tenho que colocar no V1 para que ele troque para o outro lado, tá? Então, para trocar para zero, tá? A tensão de entrada deve ser tal que inverte a condição, tá? Então ela vai ter que ser essa condição aqui, tá? Então a tensão está no máximo, tá? Porque aqui dentro eu vou colocar a tensão máxima. Qual que é a tensão que eu tenho que colocar para que ele troque para o outro lado? Tá? Então, se vocês olharem, o VH+ é exatamente igual. Tá? O VH+ é exatamente igual. Tá? O que muda? Muda quando eu considero que a tensão de saída ela é zero, tá? E eu tenho que trocar para cima, tá? Agora para positivo. Tá? Então, a equação, ó, quando que é a tensão de saída? Ela é zero. Tá? Qual que é a tensão que eu tenho que colocar na saída para que ela troque para o outro lado? Tá? Então, isso que vai mudar. Então, se vocês vão ver, a esterese negativa, ela fica uma equação mais simplificada. Tá? Por quê? Porque essa tensão do VOM é aproximadamente zero. Tá? Então, ela vai acabar ficando o VH menos um valor menor. Tá? Lembrando que se eu tivesse no caso do inversor que não fosse, o inversor simétrico, que não tem essa parte aqui, ó, tá? Daí não teria VRF, né? Então, toda essa equação seria zero. E o VH- seria zero, tá? Isso aí vai ter na lista de exercício também. Mas vocês vão ter que analisar caso a caso, tá? Beleza? Então, tá. Então, o que vai acontecer? Nessa esterese aqui, ó, eu vou ter, então, o VH+, que é esse termo aqui, que é exatamente igual àquele da aula, da etapa anterior, e o VH- aqui, ó, daí ele vai ser um valor que eu também posso escolher, ou dependendo do valor do VRF. Se o VRF for negativo, daí eu vou ter um VH negativo. Se ele for positivo, vai ter um valor positivo, tá? Então, esse VH- depende do sinal do VRF, tá? Porque se VRF... As duas tensões que eu posso ter disponível aí vai ser o VCC, né? Nesse caso, né?
vai ser o VCC. Poderia ter uma tensão negativa, né? Mas nesse caso aqui, como está aterrado, não seria negativo. Aí talvez esse cara aqui seria interessante ele ficasse positivo aqui, tá? Mas eu posso escolher esse valor aí de acordo com o meu critério, tá? Daí as faixas de Cereza, elas mudam um pouco, né? Porque o meu delta VH, eu vou subtrair uma da outra, então eu vou acabar eliminando esse termo aqui, ó. Então, o meu delta não vai aparecer aquele 2 que tinha aqui antes, tá? Vai aparecer só VO máximo, tá? E o centro da esterese vai ficar dependendo, como eu vou fazer a média dos dois, né? E esse VRF vai somar com aquele, vai dar 2 e vai dividir por 2 por causa da média. Daí vai aparecer só VRF. E esse termo aqui não tem do outro lado. Então ele não se cancela. Então vai aparecer dividido por 2 aqui por causa do 2 da divisão. Aqui, tá? Então aqui também posso colocar resistências iguais ali e ver o que acontece. Tá? Beleza? Então vai ficar assim. Eu consigo. A ideia é a mesma, tá? Só que daí esse valor aqui do VRF aqui eu posso escolher ele positivo ou negativo, conforme eu quiser. Tá? Tanto é que eu poderia, inclusive, tornar esse comparador simétrico de novo. Sem ter essa fonte aqui, ó, eu posso tornar os valores de comparação simétrico. É só eu pegar e igualar esse termo aqui a um valor tipo menos 2, esse cara aqui a mais 2. Esse aqui é menos 2, que é mais 2, e tornar simétrico de novo. Tá? Daria, não teria problema. Quero fazer uma comparação com zero, com 500 mili para cima e para baixo? Dá para fazer. Tá? Dá para tornar ele simétrico de novo. Só a saída é assimétrico, mas a comparação pode ser tornada simétrica de novo, se eu quiser. Tá? Então, poderia fazer isso, ok? Bugou aqui agora. Ah, Bugou aqui. bugou, né? Não, a ideia... Porque assim, eu posso... Isso aqui é um número, né? O VH mais é um número, tá? Esse número aqui, ó. E esse VH menos é um número, tá? Que eu projeto, tá? Então eu posso pegar e tornar esse cara aqui, ó, digamos, igual a 2 e esse cara aqui igual a menos 2. É só botar um VRF negativo, tá? Com isso, ele passa a ser simétrico as comparações de novo, tá? Mesmo sendo uma configuração assimétrica. Na verdade, assim, o assimétrico é o caso geral, né? Simétrico é um caso muito específico, porque é um específico onde tudo é igual. Mas o assimétrico, ele, tipo, tem todos os casos possíveis. Isso aqui são todos os casos, tá? O caso simétrico, ele está contido dentro de todos os casos assimétricos, né? Concorda comigo? Concorda comigo? Porque o simétrico, o caso simétrico é um caso específico do assimétrico. Porque é um caso Sim, onde... é que na verdade, pra gente, tudo tem que ser simétrico, né? Tudo é simétrico, mas a gente faz umas gambiarras e daí vira simétrico. Tudo projeto é assim. É assim, na maioria dos Tudo é casos, ideal. na maioria dos casos a gente vai comparar geralmente com um valor na média, por exemplo, para fazer detecção de cruzamento por zero, vai comparar com zero, né? Então é o meio da tensão disponível. Então vai acabar sendo simétrico, né? Então, mas a questão é a seguinte, que o fato de você colocar o menos VCC em zero torna a saída assimétrica. A saída, ó, ela está entre um valor positivo e um valor um pouquinho acima de zero, né? Que não é negativo, não vai ficar negativo por causa disso aqui. Tá? Mas a comparação pode ser simétrica nesse caso, porque eu posso colocar um VRF negativo e puxar para baixo o VH menos ali, tá? E tornar ela simétrica. É só igualar esse termo aqui com esse termo aqui. Dá para fazer. Tornar ele simétrico de novo. Tá? Só, por exemplo, se eu quisesse fazer uma comparação, esse VH aqui fosse, digamos, menos 2 e esse VH aqui fosse 2. Dá para fazer. É uma comparação simétrica, né? Então, se esse cara aqui é menos 2, esse termo aqui é igual a esse. Então, ele vai valer menos 2. Então, eu faço esse termo aqui valer 4. 4 menos 2 dá 2. Tá? Então, ele passa a ser simétrico de novo. É só pegar e escolher os valores aí. Não sei se tem solução, né? Tem que pesquisar, ver se é possível fazer. Vai depender, talvez precisaria de um VRF diferente de VCC ou menos VCC, né? Mas dá para fazer. Tá?
Tanto é que ó, eu posso fazer aquele mesmo exercício, ó, aquele mesmo exercício lá, só que com o menos VCC aterrado, tá? Mesma coisa. Só que daí o que, que vai mudar? Eu posso escolher esse cara aqui que é o VH menos e esse cara aqui igual ao VH mais, tá? Só que ele tá com esse cara aqui aterrado. A única diferença é que daí aqui, ó, na saída eu vou ter um sinal que vai ser assim, ó, tá? Que vai ficar assim na saída. Mas ele vai... Eu posso escolher valores de R2, R1, R2 e R3, de tal forma que a comparação aconteça nos mesmos lugares. Tá? Dá para fazer isso aí. Tá? Tanto é que eu teria que fazer toda aquela solução de novo, que nós não vamos fazer agora. Só vou mostrar aqui que eu resolvi no software aqui para vocês. Tá? O que, que eu fiz? Eu vim aqui, peguei aquela mesma aqui, ó, fonte assimétrica. Tá? Eu vim aqui ó, e coloquei as mesmas equações aqui. Tá? Então aqui está o meu VH, o meu delta VH, ó, que é o VOM, e o paralelo do R1 com 3, R2 mais o paralelo 1 com 3. E o VCH, que é o centro da esterese, é aquele termo lá que aparece dividido por 2 aqui, ó, tá? Que é esse termo aqui, ó. Deixa eu mostrar na aula aqui. Que é esse termo aqui, ó. Essa equação aqui, que é o centro da esterese e o delta da esterese. A única diferença em comparação com a do exercício anterior é que o do anterior não tinha esse termo aqui, né? E esse aqui era vezes 2, tá? É a única diferença, tá? Então, coloquei os valores ali, vou colocar o mesmo valor da R3, inclusive, aqui. Tá 10 aqui, tá? E daí eu pedi para ele calcular o R1 e o R2. Tá? Então, deu... na verdade, aqui deu quase mega, né? Mas acho que funciona. Daria para testar até na simulação ali. Tá? E o que eu tinha colocado de diferente? Esse meu VRF aqui, ó. Eu tinha trocado aqui. Tá, tem que ser o VRF aqui, tem que ser 10 volts, tá? Daí ele dá um valor, por isso que eu tinha dado um valor absurdo. Porque se eu colocar um VRF abaixo do valor de comparação lá, ele nunca consegue comparar, daí ele dava um resistor absurdo, tá? Tem 10 volts. O centro da esterese é 5, não sei se é esse mesmo valor aqui. Ele o delta é 6, né? E o centro é 4. O delta é 6. E o centro é 4. E o meu R3 aqui deu 10K. Tá? Vamos montar na simulação. Eu já tenho ela meio pronta aqui, eu acho. Eu já fiz algumas simulações aqui. Opa. Tá. Aqui eu consegui usar o Rail to Rail. Daí não tinha tanto problema. Vou fechar isso aqui. Tá, o VRF que está em 10K. Vamos lá, meu R3 é 10K. Os outros deram valores bem pequenos ali. Deu, o R1 é 3.33K. E o meu R2 é 1.67. Então, tá. Vamos lá. Vou colocar desse lado aqui. Vou colocar um port pane aqui. Aqui de novo, vou colocar o V+, aqui e aqui a saída. Então, olha aqui, ó, a comparação está acontecendo nos mesmos lugares. Ó, a comparação está acontecendo lá, ó, em 7 volts, e aqui está comparando em 1. Tá? Então, ele está funcionando. Os dois estão exatamente iguais, tá? Só que daí, para conseguir isso, eu tive que usar resistores diferentes. Tá? Porque eu tenho liberdade. Posso colocar qualquer valor de resistores ali para trocar isso ali. Vamos ver se a gente consegue tornar esse cara aqui simétrico. Vamos deixar o centro da esterese em 0 aqui e um delta em tipo uns 2 aqui. Ó, não conseguiu resolver, deu negativo a resistência. Não sei se é possível fazer mesmo. Não sei se dá para fazer. Ele dá resistores negativos aqui. Ó. Tá? Então, acho que talvez não tenha como resolver mesmo.
porque daí o centro da estresse seria em 0, pegar um caso, esse cara aqui assimétrico e tentar tornar ele simétrico de novo. Acho que não tem como fazer mesmo. Em delta, não tem como resolver. Inclusive, nesse método, vocês podem colocar restrições aqui. Por exemplo, eu quero que as restrições sejam positivas, eu posso colocar aqui um R1 tem que ser maior do que 0 aqui. Ó. Daí ele não acha a solução. Então, eu acho que não tem como fazer isso ali mesmo. Mas é por questão que a matemática não permite resolver ali, né? Tornar ele simétrico, que nem eu tinha explicado aqui. Vamos ver. Voltando aqui. Tornar esses caras aqui simétricos, fazer isso aqui que eu disse, ele não acha solução ali. Então, talvez não tenha como fazer mesmo. Tá? Deixar, nesse caso, assimétrico, fazer uma comparação com -2 e com 2. Acho que não dá para fazer mesmo. Tá? Mas beleza. Isso aí. Tá, então tentem resolver aí, se vocês... Agora tem a prova, né? Mas para o próximo lá vai ter uma lista de exercício. Eu vou colocar exercício desse tipo aqui para vocês tentar resolver aí, tá? Beleza? Uma cera total de novo hoje. Beleza. Hoje queimou. Hoje tá. Hoje foi difícil. Tem alguns casos aí que fica bem complicado aí, mas é ruim de resolver, na verdade, né? Mas o circuito é bem simples, né? Na verdade, o que muda é o fato de ter aquelas equações ali que tem muitos os paralelos ali, né? Acabam acoplando as equações, né? Mas com o software assim fica bem fácil de resolver, assim. Beleza, senhores? Beleza. E até amanhã, estudem para a prova aí. Nós vemos amanhã daí, tá? Amanhã. Então tá. Até mais, gente. Até mais.